Para quem não me conhece, boa tarde, paz seja convosco, amém? Meu nome é Vitor. Eu estou todo trajado aqui esse culto é de jovens, tá? Mas todos que estão aqui são jovens, amém? Amém? Não tem jovem aqui não. Todos que estão aqui são jovens, amém? Aí, agora tem jovem aqui. Aleluia. Gostaria de te convidar em Salmos, abrir a sua Bíblia em Salmos 34, versículo 8 ao 10. Pega uma aguinha para mim, Vini, por favor. Nós cantamos aqui sobre a bondade de Deus, e eu quero ler sobre a bondade de Deus, amém? Já encontramos aqui todo mundo. Se você não encontrou, olha para o telão ou me escute. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que dedicam a Deus, todos que se dedicam a Deus, o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram ajuda ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos aqui. Traz a sua palavra, Senhor, de uma maneira que ela venha impactar nossos corações, que ela venha penetrar na nossa alma, nosso entendimento. Pai, para que nós venhamos sair daqui convencidos de quem Tu és, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade em mim, o Senhor tem liberdade em nós. E nós te pedimos, Pai, que toda distração agora venha a ser repreendida. Mantém, Senhor, as mentes cativas a Ti nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Aí, galera. Vocês estão meio tímidos hoje? O que está acontecendo? Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Você já ouviu alguém falando uma seguinte frase? Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Já ouviu alguém falando assim? Se Deus é bom, se Deus é Deus, se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Vocês já ouviram? Quem já ouviu falar isso? Alguém falar isso? É conhecido mesmo essa frase, né? Achava que era só as pessoas que estavam perto de mim que falavam isso. Mas pelo visto, não. A gente tende a desconfiar de Deus. A gente tem medo de confiar. Certo? Quem aqui já confiou em alguém e se deu mal na confiança? Levanta a mão. Então todo mundo que já ouviu a mesma frase também já teve o mesmo problema. Por quê? Confiar que Deus é bom, às vezes é contrário às circunstâncias. Confiar que Deus é bom, às vezes vai contrário àquilo que a gente enxerga e vê na nossa vida. A gente, muitas vezes, pelas nossas próprias escolhas, tentamos achar um culpado. Nós tentamos encontrar alguém para culpar. Minha vida não está dando certo porque tem invejoso. Tal coisa não dá certo porque fulano fez alguma coisa. Aí quando a gente não encontra nenhuma pessoa para a gente culpar, aí Deus toma, né? Aí fala, se Deus estivesse comigo, isso não estava acontecendo na minha vida. Se Deus estivesse presente, não estava assim. E eu sempre falei a respeito disso como uma situação que a gente tivesse que entender que aonde está a maldade, não está Deus. Por isso mesmo que está a maldade. E nós temos a confundir. Mas por que Deus deixa? Por que Deus não se intromete? Por que Deus não vai lá e tira? E eu quero trazer aqui
uma comparação, porque é o que eu estou vivendo, então não tem como eu não comparar com isso. Que essa semana, né, muitos sabem que a Maria Flor está internada. E, tipo, ela é muito bravinha, né? Eu acho que ela puxou a Juliane e eu junto, né? Puxou os dois bem bravos, eu acho. E ela é bem brava. E quando chegavam as enfermeiras para fazer uma inalação, para falar. Às vezes a enfermeira chegava para falar oi, ela já estava nervosa, chorando, já ficava incomodada, já queria levantar, escalar aqui. Tipo assim, se ela estava no meu colo, ela queria vir para trás do meu colo. De algum jeito, ela não queria ver a cor das enfermeiras. E eu ficava assim, calma, filha, elas são uns monstros que vão embora daqui a pouco. Aproveitava para zoar com as enfermeiras, né? Mas, como pai, eu sei que é muito dolorido você ver o seu filho passar num processo de dor. Porque ela estava com algo ruim nela. E aquele algo ruim, se não saísse, poderia levar ela à morte. Então, o que é melhor? Um processo doloroso, que cura, ou a morte? Quando o pai está diante de uma situação onde ele tem que escolher isso, ele vai, infelizmente, com toda a tristeza, escolher o processo doloroso. Porque ele não quer que seu filho venha morrer. Ele não quer. E aí tinha um procedimento que ele tinha que fazer, que entrava um caninho aqui e descia até aqui embaixo para sugar o catarro. Gente, pensa numa coisa que você fica assim, ó. Meu Deus. E a menina com um olhar de desespero para mim, tipo, pai. E ela não deixava de olhar no meu olho, olha que raiva. Olhando no meu olho assim, de socorre. Eu, caramba. O que eu faço? Eu só tinha a única opção, que é, eu não vou sair da sala. Nem que eu desmaie aqui, mas eu não saio da sala. Porque eu quero que minha filha saiba que eu estou presente. Entende? Eu quero que ela saiba que eu estou ali, na maca, junto com ela, segurando ela, falando, calma, calma que vai passar. Calma que os monstros já vão embora. Calma que elas já vão embora. Mas esse processo ele é necessário. Não tem como fugir dele. Não tem como correr desse processo. Dói? Dói. E aí, dentro do coração dela, pode-se existir duas hipóteses. Ou ela vai falar assim, ufa, meu pai está aqui e eu vou, por mais que está doendo e difícil, eu vou aproveitar que meu pai está aqui e eu tenho um consolo em meio à dor. Ou eu posso pensar assim, por que meu pai não faz nada com isso? Por que ele não tira eu simplesmente desse hospital? Porque simplesmente ele não bate nessas pessoas, ele não mata essas pessoas? Porque a criança, ela não entende o motivo daquilo. É para o bem dela, mas ela não sabe o perigo daquilo. É para o bem, é para a saúde, para que ela não venha morrer, mas ela não sabe, ela não tem conhecimento. E Deus, Ele trabalha além do nosso conhecimento, amém? Então nós precisamos entender que, ok, existe a maldade do mundo e circunstâncias ruins. E existem circunstâncias que não estão na maldade do mundo e nem na perversidade do mundo. Mas tem circunstâncias que são como enfermidade, um processo de libertação, um processo de se afastar de algumas amizades, de algumas influências, um processo de mudança. Nós precisamos ter maturidade para entender que cada coisa é uma coisa, a gente não pode generalizar Deus. Porque existe maldade, então Deus não existe? Não, é que Deus não existe na maldade, Ele não está de fato lá, mas Ele está em algum lugar. E aqui, o texto ele é claro, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Ou seja, não é porque eu estou falando aqui que você vai descobrir que Deus é bom. Você vai descobrir que Deus é bom diante da sua
vida diante das suas escolhas, diante daquilo que você planta diante do Senhor, porque muitas vezes as pessoas vivem coisas ruins porque elas mesmas plantaram. Então, não tem muito o que fazer. Se o cara matou alguém, ele vai ter que ser condenado à cadeia, ele aceita Jesus, ele continua tendo que ser condenado à cadeia. Ele só vai ter Jesus em meio a uma dificuldade na cadeia. E ele vai ter que seguir a Cristo, morrendo para si mesmo todos os dias em meio a um lugar difícil. Só para que vocês compreendam. Porque a bondade de Deus, ela está relacionada a quem Ele é e não a quem nós somos e nem ao que o diabo é. Entende? Quando nós olhamos lá no princípio, nós vemos em relação ao que Deus está falando sobre o homem, Ele fala assim: não coma do fruto, para que você não venha morrer, para que você não venha conhecer o pecado, porque com o pecado vem toda a maldade, com o pecado vem o abismo, com o pecado vem o abuso, com o pecado vem o estupro, com o pecado vem as enfermidades, com o pecado vem as circunstâncias ruins. Porque em Deus, e Deus em nenhum momento nos criou para vivermos a morte, a maldade e a destruição por conta do pecado. Esse não era o plano de Deus. Então nós precisamos entender, o plano de Deus é que nós venhamos a viver a vida plena com Ele. E eu não vou entrar no detalhe da história, mas eu quero que você entenda que Jesus, Ele veio e morreu por você, para que exatamente essa morte que traz a dor, que traz a tristeza, que traz a enfermidade, que traz os vícios. Essa morte, quem morreu por nós foi Jesus, para que nós não viéssemos a morrer. Ah, Vitor, mas você não acabou de falar que a Maria Flor está doente? Então, exatamente, é nessa hora que eu descubro como o Senhor é bom. Porque aí eu começo a declarar a vida dele sobre ela. Eu começo a declarar a vida e a vontade plena de Deus sobre ela, porque assim como ela, eu também não sei qual é o plano perfeito de Deus, o porquê dessa circunstância, qual é o remédio dessa situação, mas eu preciso, em meio a uma dificuldade, entregar ao Senhor a melhor adoração, entregar ao Senhor o melhor perfume. Só que eu tenho que ter primeiro essa convicção de quem Ele é, porque senão eu começo a falar mal dele, porque senão eu me confundo com o que a serpente diz a respeito de Deus. Olha, Ele não quer que você cresça, Ele não quer que você seja alguém. Olha, Deus não quer que você seja como Ele. Olha, Deus é mau, Deus Ele quer que você viva isso mesmo. Só que como eu disse a respeito do pai ali, como eu estava sendo, junto com a minha filha. E eu estava lá, e ela olhava no fundo do meu olho. Meu Deus, que desespero. No fundo do olho. Tipo, socorro. E eu falava assim, calma, tem que esperar mais um pouquinho. Esse procedimento precisa acontecer. E talvez o Senhor esteja falando com pessoas aqui que estão passando por processos dolorosos. E não entende o que está acontecendo. Então, quando você não entende o que está acontecendo sobre a sua vida, entenda só uma coisa: Deus é bom e o processo ele é sempre para cura. O processo ele é sempre para que haja uma transformação em nós também. Você pode aproveitar de uma situação ruim e aprender algo com Deus, ou você pode morrer ignorante, achando que pessimismo é a realidade. Então eu tenho que achar que é tudo ruim, a gente vai morrer mesmo, então vai acontecer de eu ficar doente mesmo. Nós não podemos aceitar, porque eu preciso entrar nesse ambiente espiritual e pegar a cruz e falar assim: Senhor, o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades, o Senhor já levou sobre si a tristeza, o Senhor já levou sobre si os meus vícios, então eu pego agora de Ti aquilo que eu preciso. Só que eu pego num ambiente de fé, e a fé, ela é algo que nós não podemos ver. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera.
Ou seja, eu pego a esperança de uma cura. Eu pego a esperança da libertação. Eu pego a esperança de salvação. Eu pego a esperança. Não existe expectativa em Deus, existe esperança em Deus. Expectativa é aquilo que você cria. Esperança é o que você espera em Deus. Se você criar uma expectativa sobre o seu pai, com base no pai do seu amigo, você não vai se frustrar? Porque seu pai não é o pai do seu amigo, né? É diferente. Qual é a expectativa que você tem colocado em Deus para achar que Ele não é tão bom? Qual é a expectativa que você tem colocado em Deus para achar que não é isso? O que é um Deus bom que não te trata? Que não te cura? Que não permite que situações ruins aconteçam? Para você, um Deus bom não é um Deus que te mima ou te educa. Entende? Tem uma diferença entre um Deus bom e um avô. Um Deus pai bom e um avô. Porque o meu pai... Outro dia nós estávamos no encontro de santidade, aí a Maria Flor não queria ficar muito com ele, né? Aí de repente a Maria Flor foi no colo dele e não voltou mais. Eu falei, ué, tem alguma coisa estranha. Quando ela vem, a boca estava cheia de chocolate, assim. Por quê? Porque o pai, que sou eu no caso, não daria o chocolate. Por quê? Porque não faz bem agora, nessa idade, porque não é bom agora ela comer isso, porque para a saúde dela não vai ser algo bom. Mas Deus não é seu avô, que dá o que você quer só para você ficar ali com Ele, que vai te mimar, que não vai deixar você passar por nada ruim, que, vai ter uma ventania, não pode pisar descalço. Já ouviu falar de um filho de vó? Quando você vê alguém fala, nossa, isso aí é filho de vó. Porque tudo empacotadinho assim, ó. Anda fofo, né? É maravilhoso, gente, ter vô e vó. Para quem tem a oportunidade, é uma delícia. Porque o que seus pais não fazem, alguém faz. Mas na parte espiritual, na realidade da vida, na realidade das coisas, Deus não é o avô, Deus é o pai. Fala, não, opa. Talvez se Deus te permitir seguir da maneira que você estava seguindo, você iria cair por um caminho de morte. E aí, Ele permite. Não é que Ele coloca a situação. Ele permite que uma situação aconteça. Para que aquilo te ensine, para que aquilo mude a sua rota. O que é se converter a Jesus? Se converter a Jesus é mudar a rota, o caminho. Você estava indo por um caminho, você converte o caminho. Você vai pelo caminho correto. Você estava indo por um caminho de destruição. E às vezes, situações, mentalidades que nós temos, só se mudam com obstáculos, com dificuldades na nossa frente. Para que a gente mude o caminho em Cristo. Só que nós precisamos confiar que o nosso Deus é bom, que o nosso Pai é bom, porque Deus é Pai. E muitas vezes nós não conseguimos olhar para Deus como Pai, porque nosso Pai, e aí a gente cria a expectativa, lembra? A gente olha para Deus com a expectativa de Pai presente na terra e fala, meu Deus, me abandonou. Então você vai passar por uma situação difícil e vai falar, Deus me abandonou. Porque você coloca a mesma expectativa em Deus. Qual é a expectativa então que eu tenho que criar em Deus? A expectativa do que Ele escreveu. Deus, Ele é esperto demais, Ele é sábio. A gente só acredita no que está escrito, não é? Você só confia numa pessoa para fazer um negócio quando está no papel. E os dois assinam lá. Aquela coisa de cuspir na mão e pegar, não dá muito certo não. Às vezes, o cara tem que ser homem, tem que ter honra. E quando isso não acontecia na época que era cuspir na mão e pegar na mão do outro, se o cara não honrava, era morte. Ou seja, Deus ele faz questão de escrever quem Ele é. Ele faz questão de escrever o amor dEle.
Ai, mas eu estou desesperado, eu não estou sabendo qual é o amor de Deus. É porque você não está lendo sobre as cartas que o seu pai já te deu. Para que você, quando passasse por uma dificuldade, você fosse ler a respeito do que o seu pai disse. Porque é isso. Olha o que o seu pai disse. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem nada tem falta. Não tem falta de nada aqui no caso. Até os leões não têm comida e passam fome. Porém não falta nada aos que procuram ajuda ao Senhor. É tão simples, mas tão complicado, né? Quando a gente olha e não está na situação, é simples. Agora, quando a gente está na situação, a gente quer falar, mas não é bem assim, né? Mas é porque não está na minha pele. O Vitor está falando isso porque ele não viveu a minha vida, porque ele não viveu a minha história, porque ele não viveu os meus problemas, porque ele não passou pelos meus fracassos, porque ele não passou pelas minhas dificuldades, porque ele não tem o mesmo vício que eu, porque ele não tem a mesma dificuldade que eu. Mas eu tenho o mesmo pai que você. E o que ele diz para você é o mesmo que ele diz para mim. Porque ele não faz diferença como os nossos pais às vezes fazem. Graças a Deus, meus pais não fazem isso. Mas eu sei que às vezes dentro da sua casa você sente uma diferença. Você fala, nossa, por que minha família prefere mais um do que o outro? Por que o fulano é... Será que eu? Não se preocupe com isso. Se preocupe com aquele que pode fazer toda a diferença para a sua vida. Que é o seu Pai que está no céu. Que é o seu Deus Pai. Deus, ele faz questão de, além de ser o seu Deus, ele dizer que ele é o seu Pai. Para que você entenda que o Pai é exatamente essa pessoa que está com você. Porque o Pai, ele cria, ele educa. O Pai, numa função real de pai, ele é aquele que está próximo, aquele que é amigo, aquele que cuida, aquele que vai lá, abraça, aquele que acalenta, aquele que corrige. Esse é o pai. A gente só não pode confundir as pessoas, as expectativas. Porque eu me frustrei com meu pai, então nunca vai dar certo. Porque minha mãe e meu pai não deram certo, então eu não vou dar certo. Então porque para de pegar o molde errado para você. Para de pegar o molde das situações que aconteceram e colocar isso como um repetidor na sua vida. Porque isso não é ter a esperança de quem ele é. E de quem ele é e diz sobre você. Porque quando nós temos fé, nós temos esperança em quem Deus é, daquilo que ele diz, naquilo que a palavra está falando. Então quando nós falamos assim, está difícil, confia no Senhor. Está doendo, chore para o seu pai. Pode ser que a situação não vai mudar de repente. Da mesma forma com que eu não tinha nenhum controle para mudar aquela situação, porque precisava deixar o pulmão limpo primeiro. Precisa tratar tudo a enfermidade. Precisa tratar tudo no seu coração, na sua alma. Deus, ele precisa tratar tudo. E se você não aceita, porque teve uma hora que a Maria Flor já estava ligeira, né? Aí as enfermeiras vinham, ela já vinha dando tapa na mão. Aí ia pegar ela assim, se não segurasse os braços, as pernas, não ia ter jeito. E ainda assim a cabeça ela não deixava. Se você não permite o tratamento, se você não permite o discipulado, se você não permite ouvir a verdade de quem você está sendo, que você errou nisso aqui. Vamos lá para a próxima etapa, então corrige isso aqui. A gente tem dificuldade de ouvir quem a gente é. A gente não quer acreditar que a gente às vezes falha, que às vezes a gente é meio errado. A gente não quer acreditar. Às vezes você não quer ouvir a verdade. Você quer arrumar uma justificativa de que alguém está errado. Você quer colocar a culpa no outro, porque aquela situação te machucou. Só que
isso atrasa crescimento, isso atrasa a cura, isso atrasa o processo. Eu costumo falar assim, quando eu estou passando por uma situação difícil, eu já vou logo perguntando para Deus, tá, Deus, fala aí, o que eu fiz de errado? O que eu preciso fazer? Como que eu mudo? Porque eu quero passar o processo logo. Vai doer, vai, mas eu quero passar logo por essa fase. Em nenhum momento Deus nos promete não termos dificuldades. Em nenhum momento. Porque se Ele prometesse isso, nós estaríamos já no céu. Porque lá Ele promete que não terá mais dor, não terá mais choro, não terá mais as dificuldades. É na eternidade. Então nossa esperança em Jesus é assim: Jesus, me ensina aqui a me preparar cada dia mais, porque com as dificuldades que eu passo aqui, eu já vou entrando na mentalidade do que é a eternidade contigo. Conforme eu vou passando esses dias aqui na terra com o Senhor, olha, o seu amor, Ele é tão grande por mim, o Senhor é tão bom que o Senhor, ainda assim, eu nascendo pecador, o Senhor me compra, o Senhor me dá um nome, o Senhor me dá um chamado e um destino nessa terra, mas o Senhor, ao mesmo tempo, me prepara para viver eternamente contigo, sabendo que lá, nesse lugar, não haverá mais dor, não vai ter mais familiar brigando com você, não vai haver mais pessoas traindo a sua confiança, nesse lugar não vai ter mais a dificuldade de relacionamento, nesse lugar não tem mais um filho preferido do que o outro, nesse lugar não tem abuso, nesse lugar não tem vícios, nesse lugar não tem a tristeza, não tem a enfermidade que mata, nesse lugar só há um Deus bom e com toda a bondade que Ele nos criou e com tudo que Ele preparou para nós vivermos, nesse lugar sim. Então tenha a esperança de que aqui você precisa pegar na cruz o que Ele já comprou por você, aqui. E continue tendo esperança de que em breve o nosso Senhor, o nosso Pai, vai voltar por Jesus para nos buscar, para que nós venhamos viver a segunda esperança, que é a vida eterna com Ele, de maneira abundante, boa. Sabe por quê? Ontem eu estava falando isso com os jovens aqui. Às vezes a gente vem para a igreja procurando refresco. Às vezes a gente vem para Deus procurando refresco, porque a gente não quer viver eternamente. A gente quer viver hoje bem. Isso é um pouco incômodo de ouvir. Não é tão gostoso. Isso não quer dizer que se você vem dessa forma que você tem que parar de vir. Não é isso. Isso só quer dizer que você tem que buscar o seu Pai todos os dias na dificuldade, lá no seu quarto, lá na sua casa, porque Ele está nesses lugares com você. Deus está em todo momento contigo. Como disse, Deus é um Pai presente. Mesmo que na hora da dor você não consiga enxergar, mas Ele continua sendo o Pai presente. Agora nós precisamos entender que, poxa, será que eu tenho buscado meu Pai só para resolver os meus problemas? Ou será que eu tenho buscado meu Pai para que eu viva de fato um propósito que Ele tem para mim, ignorando os meus problemas, deixando que Ele cuide deles, e eu cuidando dos problemas de Deus? Porque é exatamente por isso que ainda existe maldade no mundo, porque nem todo mundo conhece o Pai bom. Ah, mas os cristãos às vezes erram. Porque todos eles ainda estão conhecendo. Classifica-se como cristão todo mundo que está nessa igreja. Mas cada um está numa etapa de maturidade com Deus. Então, às vezes vai sair um palavrão. Às vezes você vai falar errado com alguém. Só que, diferentemente daqueles que não têm o Pai bom, não conseguem ouvir o que o Pai vai falar. Aqui você fez errado. Então não tenha consciência de arrependimento. Não tenha consciência de arrependimento. Ou seja, o processo para que o mundo seja de fato bom, seja todos conhecendo Jesus. E aí a gente encontra o nosso chamado, né? Então, é para isso que eu conheci Jesus também. Para que eu não só venha me refrigerar aqui, nesse ar-condicionado, nessa igreja, com a presença de Deus, que, é o único dia da semana que eu me sinto bem. Deus quer que você se sinta bem todos os dias, porque Ele está com você. Ele quer que você se sinta bem
todos os dias. Só que para isso, precisamos respeitar o processo e conseguir ouvir. Pera, eu estou errado aqui, e aí eu vou mudando, e aí eu vou convertendo as minhas rotas, daquilo que eu fui criado para viver, daquilo que eu fui criado com o entendimento de que era certo. Já não é mais daquela forma então, pera, eu estava errado. Então eu quero agradar o meu pai, porque o meu pai de graça me adotou. Entende? Como Deus é bom? Além de nos comprar, Ele nos ensina. Além de termos dificuldades que existiriam de qualquer forma, Ele nos refrigera naqueles momentos. Ele nos dá propósito, um nome, um chamado. Ele nos dá um caminho, fala, é isso. E Ele nos dá a eternidade com Ele, vivendo tudo novo. Ah, mas eu não acredito bem assim. Então você não acredita em Deus. Você não está acreditando nesse Pai. Porque é isso que está aqui na Bíblia. Então procure ler, porque você vai começar a entender quem Ele é. Porque tudo que eu estou falando aqui está escrito sobre Ele. Está escrito os planos de Deus. Está escrito, Ele escreveu para que a gente que tem dificuldade de entender, de ouvir, de acreditar no que um outro está falando. Então várias pessoas escreveram a mesma identidade de Deus. Por que não foi uma pessoa só? Porque uma pessoa só a gente se frustra. Porque vários livros da palavra foram escritos por profetas, por salmistas diferentes, por apóstolos diferentes, para que você pudesse pegar e ir conectando e ver, nossa, o mesmo Deus que estava aqui, o mesmo Pai que estava ali, é a mesma mensagem que Ele disse lá no começo, Ele fala no final. É o mesmo Deus, é o mesmo Pai. E esse Pai é bom. Agora eu pego essa esperança. Agora eu acredito nesse Pai. As dificuldades elas vêm, elas acontecem, mas eu preciso crer e confiar que Ele é bom. E aí isso não depende de mais ninguém. Porque você está ouvindo sobre isso agora. Você já ouviu? Quando nós viemos aqui, nós viemos para ouvir a palavra de Deus. Eu sou só um representante para tentar te dizer, tentar te expressar, mas Deus quer que você tenha isso no seu íntimo. Deus Ele quer te explicar isso de acordo com o que você está vivendo no seu íntimo. Ele quer que você chegue e consiga analisar a sua situação e falar assim, Deus está querendo me ensinar assim. Aí você chega no seu discipulador e fala, eu estou achando que Deus está querendo dizer isso. Será que é isso? Vamos orar. Aí talvez eu vai falar, eu já passei por algo e eu tenho quase 99,9% que Deus está querendo te ensinar isso aqui. Vai por esse caminho. Aí você passa a ser acompanhado por alguém que vai te dar o caminho das pedras de algumas coisas com Deus. Que é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou falando exatamente o caminho para você conseguir entender que Deus é bom, para você conseguir entender que você é amado, para você conseguir compreender que Deus Ele te quer, não só para te ter aqui um dia na semana, mas Ele quer todos os dias caminhar com você e poder te mostrar a bondade dEle todos os dias, para que você tenha mais esperança. E quanto mais esperança de algo bom, mais alegria há no nosso interior. Porque não é as circunstâncias que definem o meu Deus. Não é. Nossa, Vitor, mas é tão ruim esse processo, você poderia se questionar. Eu poderia muito. Talvez a minha carne queira isso, mas eu não quero saber o que a minha carne quer. Porque o que a minha carne quer, ela já me provou que é sempre ruim. Então eu confio naquilo que o meu Pai deixou registrado. Que Ele é bom. É isso que eu confio. É nisso que eu me apego. É nisso que eu deposito toda a minha esperança em meu coração. Porque Ele não me frustra. As situações podem até vir me machucar, mas eu vou rapidinho. Assim que acontece uma coisa, eu já chego nele e falo assim, Senhor, me mostra, Senhor, me ensina onde está. Eu não tenho todo o conhecimento, então eu quero saber onde está algo que o Senhor possa refrigerar no meu coração. Porque quando eu chegar na igreja, num culto de domingo, no culto de terça-feira, eu só quero dizer que o Senhor é bom, eu só quero levantar a minha mão, eu só quero expressar a minha alegria, eu só quero
festejar com todos aqueles que conhecem o mesmo Deus que eu. E sair abastecido e cheio. Sabe para quê? Para derramar sobre aqueles que não conhecem. Todos os dias. Porque aí você vai ver uma pessoa passando anos a mesma dificuldade. Anos. Aí você vê o filho dela começando a entrar no mesmo caminho de dificuldade. Mesmo caminho de sofrimento. Fala, nossa, como Deus é bom. Mas Deus é bom só para mim? Só para o meu refrigério? Não. Ele não é bom só para mim, não. É por todos. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não preciso querer ser mais nada além do que um cumpridor do ide. Eu não preciso querer ser mais nada além do que isso. Porque eu vou estar cumprindo o maior mandamento de tarefa dessa terra que Deus me deu. Aí com isso vem outras coisas, e com isso você conquista algumas coisas, e com isso você vai vendo que Deus está cuidando de você, enquanto você cuida dos objetivos, dos planos dEle. E aí a gente começa a entender o buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente entende esse texto, que aqueles que o temem o Senhor de nada terá falta. Você passa a ser completo, preenchido. E aí as pessoas vão olhar para você e falar assim: o que você tem? Eu não tenho nada, só tenho um Pai bom. Eu só tenho um Deus maravilhoso. E vem conhecer Ele, porque ao mesmo tempo que eu não mereço, que eu não sou nada, que eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou frágil, as situações me machucam, mas eu confio na esperança que Ele escreveu para mim. E Ele tem isso para você, então vem comigo. Cara, se você está sentindo a presença do Espírito Santo aqui, eu posso sentir, porque a presença do nosso Pai bom está aqui tocando no seu interior. Lá naquele dia, naquelas dificuldades, você falar: putz, se eu tivesse entendido, então talvez eu faria diferente. Se eu tivesse entendido isso, talvez seria diferente a minha vida naquele momento. Mas não tem problema, o tempo que passou para você entender. O que importa é que hoje você está entendendo que o Deus bom te comprou, te amou, te separou e quer que você viva uma vida de plenitude com Ele. Não importa o tempo mais. Então, Senhor, a partir de agora, é de agora que eu quero, Senhor. É a partir desse entendimento, Senhor. Se coloque de pé. Enquanto o grupo de louvor vai cantar aqui, comece a falar com Deus. Senhor, então me mostra, Senhor, as minhas falhas e dificuldades. Me mostra onde eu preciso confiar mais. Eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar no Teu amor. Eu quero confiar nessa esperança de que não é só por hoje. Não é, é pela eternidade contigo. Eu não vou me libertar só por hoje como os viciados vivem. Eu vou me libertar pela eternidade contigo. Então não é por hoje, mas é pela eternidade que eu vou viver a santidade contigo. Comece a falar com o seu Pai. Abre a sua boca. Se você quiser dizer que Ele é bom, com a canção diga. Mas flua no Espírito Santo agora. Flua com o Espírito de Deus que está em você. Oh, Espírito Santo de Deus, toca no entendimento, no coração. Em todo tempo. Oh, Tu és bom. Tu és um Deus bom. Tu és um Deus bom. Seu amor é para sempre. Tu és bom, Senhor. Nós queremos confiar mais em Ti. Em todo tempo és bom, justiça está em Ti, seu amor é para sempre, Tu és bom. Cante esse louvor. Em todo tempo és bom, justiça está. Se você não tem palavras, só cante que Ele é bom. Cante, porque a função do Espírito Santo vai fazer para aquilo que você não pode. Só diga que o Senhor é bom, que aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer. Fica em paz, descansa.
coloca a sua esperança no Senhor. Seu amor é pra sempre. Oh, aleluia. Teu amor dura pra sempre. Seu amor dura pra sempre. Seu amor dura. Vem, Espírito Santo, com o seu refrigério. Vem, Espírito Santo, com a tua cura. Vem, Espírito Santo, com a sua libertação. Vem, Espírito Santo, porque nós estamos fazendo a nossa parte em confiar que o Senhor é bom, e que a sua justiça e que a sua graça dura para sempre. Então vem, Espírito Santo, com a tua libertação sobre nós. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Cante isso com toda a força. Tu és bom, Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. que você venha sair daqui essa tarde, noite já, que você venha sair daqui com o seu coração preenchido e sabendo, quando tiver tudo difícil, declara isso no mundo espiritual. O Senhor é bom, o Senhor é bom, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar que estão falando mal de mim. Eu não vou reclamar que estão me batendo com razão. Eu não vou reclamar, eu só vou dizer que o Senhor é bom. Eu só vou dizer que o Senhor é maravilhoso. Eu só vou dizer que o Senhor é lindo, que a sua presença me basta. Eu só vou dizer as palavras doces a Ti, Senhor. Que nesses momentos de dificuldade, que quaisquer que sejam as dificuldades, você venha lembrar: a minha esperança está em Jesus, e no Cristo Redentor, aquele que me salvou. Então eu tomo propriedade sobre a minha vida, para aquilo que eu preciso. Então o que eu preciso, é cura, então eu pego a cura. É libertação, então eu pego a libertação. É fé, eu preciso de ter mais fé em Deus, então eu pego a fé. Eu quero, Senhor, eu quero. Então que você venha sair daqui com fé no seu coração, abastecido de graça e do amor de Deus, para que os seus dias venham ser diferentes daquilo que vocês têm de expectativa, mas que os seus dias venham ser preenchidos pela esperança que está em Cristo Jesus. Amém? Aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Só o Senhor é digno, Senhor, de receber, porque nós nada podemos fazer sem Ti. Nada podemos sem Ti, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aplauda mais forte a Ele. O Senhor é bom. Nós te exaltamos, Jesus. Nós exaltamos o Seu nome. Nós exaltamos o Seu nome. Aleluia.